Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Ministério Pão Vivo, mais um bocado de lições na palavra do Senhor. A gente continua falando sobre aquela pergunta, e eu diria, uma pergunta exigente que os judeus fizeram para Jesus. Eles perguntaram assim: até quando nos deixará em suspense ou confusos? Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, diga logo. Jesus respondeu: eu já disse para vocês, mas vocês não creram. Vocês não creem. E as obras que eu faço testificam, isto é, as obras que eu faço em nome de meu Pai, testificam ao meu respeito. Aí então, ele fala a razão de eles não crerem. Mas vós não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Que resposta dura. Você sabe que Jesus passou o tempo todo dele, aliás, quase a maior parte do tempo do seu ensino foi ensinando sobre a sua divindade e humanidade, tentando provar que ele era o Cristo, que quer dizer Messias, ungido, o enviado. E os judeus criam na vinda do Messias. Eles esperavam, conforme eu disse já em vídeos anteriores, eles esperavam o aparecimento do Messias, assim como os remidos, a igreja espera hoje a sua segunda volta. Aliás, era uma promessa antiga. Deus tinha feito essa promessa ainda no deserto, quando eles estavam caminhando para Canaã. Ao mesmo tempo que Deus disse: olha, a terra, o lugar para onde vocês estão indo, o povo pratica a feitiçaria. Lá tem agoureiros, lá tem feiticeiros, enfim, Deus mostrou para eles, deu o retrato pecaminoso da terra de Canaã e disse: olha, eles praticam coisas que eu abomino e eu não quero. Eu não permito que vocês pratiquem também estas obras. Bem, o ambiente religioso da terra estava informado. Mas aqui tem uma lição incrível. Temos que admitir
saber de uma coisa: quando Deus tira de nós, nos proíbe algo, é porque Ele tem coisa ou algo melhor para nos dar. E então, foi neste ambiente que Moisés, a princípio, falou: Deus vai levantar no meio de vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Era Moisés falando. Mas depois aparece Deus falando, como que trazendo a lembrança de Moisés, sabe? Quando lá em Horebe, lá no Sinai, que eu me manifestei, que o povo ficou com medo, sentiram temor e disseram: fale você com esse Deus, nós estamos com medo. Deus disse: bem, o povo tinha razão. Aí então Deus promete o Messias. Ele fala: eu levantarei no meio de vós um profeta. A ele ouvireis, e aquele que não ouvir será morto, isto é, condenado. E os anos se passaram, e os judeus esperaram esse profeta, que é o Messias. E o Messias veio, Jesus nasceu e começou o seu ministério de pregação, ensino, expulsão de demônios, os milagres dos mais diversos, e enfatizava a sua messianidade. Mas olha, o povo não admitia, o povo não creu, porque diziam eles: esse homem não é de Deus, porque além dele violar o sábado, além de ele não guardar o sábado, ainda se diz Deus. Olha que coisa séria para eles. E aqui no templo, novamente eles questionam. Nós queremos saber com clareza se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele dá essa notícia trágica, cáustica: pelas minhas obras, as obras em nome do meu Pai, eu já falei, eu já provei que sou o Cristo. Mas vocês não creem. E vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E tem mais: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia! Você já viu que sabedoria, que profundidade do Messias?
do Senhor Jesus Cristo, ele mostrou quem? Os traços espirituais de quem não é ovelha dele. Esses traços espirituais, pessoas que não creem em Jesus, não creem que ele é o Cristo, que ele é o próprio Deus na forma humana, isso já é um sinal de que elas não são ovelhas de Jesus. Ele mostrou o perfil, as características das ovelhas dele. Olha que lindo! As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.